creio que o Senhor vai falar aí ao coração de todo mundo. Então, como eu estava falando, já há muitos anos, em chá de mulheres principalmente, específico para as mulheres, eu venho falando da saúde da mulher, só que na palavra. Falando o que é a saúde, o que precisa na saúde, mas na palavra, porque a minha paixão antes de ser enfermeira é a palavra de Deus, né? E hoje não vai ser diferente, tá? A gente vai falar aqui sobre desmascarando problemas psicossomáticos. Então a gente vai falar um pouquinho da saúde, mas a gente vai falar da saúde na palavra do Senhor, amém? Deixa eu só ver esse negocinho aqui, irmãos, que eu vi a Malca. Ela é muito mais ágil do que eu, né? E eu vi que ela teve problema com isso daqui, então deixa eu ver. Ah, Malca, que humilhação. Mas... Gente, Malca é melancólica. Você já deve imaginar quem sou eu. Olha a nossa conversa na segunda noite. Oi, amiga, tudo bem com você? Tudo? Ai, não deu pra eu te ver, tal. E aí, como é que tá as preparações? Eu queria mandar alguma coisa pra Catiane e ela... Amiga, eu já tô há não sei quanto tempo preparando isso. Eu já olhei 1000 vezes e mexi, toda hora entra e mudo, tal. Eu, sério? E você, eu só fiz o título até agora. Aí, olha a comparação. Essa semana que eu fiquei chocada com ela. Eu decidi colocar o DIU. Eu decidi na minha vida, vou colocar o DIU. Aí falei, gente, aí pesquisei, vi, tal. Fui repartir com a bonita, porque sanguíneo gosta de falar. Exato. Amiga, tenho algo para repartir contigo, eu tô angustiada, morrendo de medo, mas eu sei que é o melhor para minha vida. Decidi colocar o DIU. Aí ela, sério? Eu já tenho ele há 2 anos. Aí eu, como que você tem o DIU há 2 anos e eu não sei? Um negócio dentro de você diferente, eu, sua amiga, não sei. E eu tava pensando em pedir pra você ir segurar na mão, não quero mais. Você não fala e parte as coisas comigo, por que eu quero? Não quero. Então assim, ela já é minha amiga há uns 13 anos, né? Só que até ano passado eu chamava ela de meia amiga. Por quê? Eu falava e ela só ouvia. Eu falava, não tem um retorno, né? Então, como Deus me ensinou a amar a vida dela, eu tenho ela como minha amiga. Mas até ano passado era minha amiga. Agora que ela está se transformando cada dia mais, ela já é um quarto, não? um quarto. Como é que fala? Um quarto. Um quarto, né? Não, um quarto só. Você é 3 quartos, mulher. 2. 3 quartos. Você completa. Quando tiver um quarto inteiro, eu vou morar lá. Então, desmascarando doenças psicossomáticas. Vamos falar lá em Romanos 12:2. Não, antes vamos orar por mim, gente, que eu tô nervosa. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu venho entrar diante da Tua presença, Pai, mais uma vez. Em primeiro lugar, para te agradecer. Te agradecer por essa igreja, te agradecer por essas irmãs maravilhosas, te agradecer por tudo que aprendemos até aqui, Pai. Senhor, e para me colocar na Tua direção. Senhor, que caia todo eu agora, que caia toda a emoção, toda a agitação e que seja o Senhor agindo na minha vida. O Senhor conhece, Pai, o coração das Tuas filhas, sabe o que cada uma aqui precisa ouvir essa noite. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, diminua eu, Pai, e que o Senhor cresça em mim. Amém e amém, Jesus. Então, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus. Amém? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, começando isso daqui, a mente de vocês não pode estar moldada à mente deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? No decorrer, eu vou falar o porquê que eu repeti essa frase, tá, irmãs? Então, vamos lá. O que são doenças psicossomáticas? Psico fala de mente. E somático. Melancólica vingativa. Fazer o quê? Jesus me ajuda, eu não sei tão vingativo.
Jesus do céu. E hoje eu tô de gatinho, eu tô de lente, né? Só que eu descobri que a minha lente, eu enxergo muito bem pra longe, mas as letras pequenininhas ainda estão ruins. Mas vamos lá. Então, psico, mente. Somático, corpo. Então, vamos falar de doenças psicossomáticas, amém? Amém. Mente e corpo são ligadas, meninas. Quem manda no nosso corpo, quem dá direcionamento de tudo é a mente, né? Tem as sinapses lá, ela que fala o que o seu corpo tem que fazer ou não. Respira, não respira, mexe, anda, não anda. Então, tá tudo ligado. Então, a partir do momento que tá ligado, se a sua mente não está bem, o que acontece? O corpo não vai estar bem. Não é? Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Aqui eu vou falar sobre alguns motivos que nos levam a desenvolver algumas doenças emocionais. E vamos falar sobre tratamento em dose de ataque. Quem aqui já foi para o hospital e estava com uma infecção muito forte e tiveram que fazer uma dose de ataque? E depois tiveram que fazer um tratamento a longo prazo. Já teve alguém que passou por isso? Chegou lá, precisou fazer a dose de ataque porque a infecção estava muito alta, ou a dor estava muito forte, aí o médico falou, olha, hoje eu entrei com uma dose cavalar para isso, mas a partir dos outros dias você vai tomar essas doses diariamente. Então a gente vai falar só de alguns motivos, irmãs, porque tem vários. Vamos falar de alguns motivos e o ataque primeiro para essas causas, tá bom? Então vamos lá, o que são doenças psicossomáticas? Isso eu já falei, mas vou ler ali, né, que eu escrevi tão bonitinho. São desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas. Quem é que está me ajudando? Ô, Glória, amo vocês! E que podem surgir em diferentes partes do corpo. Próximo. Aí sou eu, né, que tem que ir. Ó, lá em Harvard, né, a gente é chique em Harvard, o doutor, aumenta aí para ver o nome do doutor, Herbert Benson, isso, lá em 1996, mulherada, 1996 não teve pandemia. Então assim, a gente não tinha passado ainda por essa pandemia. E 60% a 90% das pessoas que procuravam pronto-socorro, ambulatórios, as doenças delas eram psicossomáticas. Ou seja, eram doenças geradas pelo seu emocional e que passavam por corpo. Passava por corpo por quê? Para te sinalizar que está na hora de parar. Está na hora de parar e analisar e enxergar o que está acontecendo contigo. Então, isso lá em 1996, para vocês verem como não é uma coisa que é de hoje, não é só por causa da pandemia. Com a pandemia, só agravou. Então, o que são desordens emocionais? Vamos lá, vamos ver se vocês se acham em uma delas. Angústia, temperamento explosivo, insegurança, medo paralisante, sangue de Jesus, baixo autoestima. Alguém tem isso? Eu acho que a mulher a maioria. Pois é. Próximo. Cadê? Me ajudar ali, vai ficando difícil. Timidez, depressão e ansiedade, tá? São um dos motivos. Então vamos lá. Alguns motivos que nos levam a desenvolver essas doenças emocionais. Pronto, agora eu vou conseguir acompanhar no papel, vai ficar melhor. Traumas. A última reunião que nós tivemos aqui de mulheres, do encontro do livro, gente, foi fenomenal aqui. Porque eu estava lá no meu canto e eu gosto muito de participar, eu gosto muito de falar. Só que aquele dia o Espírito Santo falou, não é para você falar, é para você escutar. E quando eu vi as irmãs falando, os testemunhos das irmãs, o que elas tinham passado, Deus foi trazendo na minha vida, à minha mente, tudo que eu já tinha passado também. E eu parei assim para analisar e eu falei, Jesus, eu achei que eu tinha tido um passado complicado, mas quando eu olhei para alguns casos que eu ouvi, eu falei, não, Senhor, não. Tem irmãs que passaram por muito mais coisas do que eu. Só que qual que é um dos grandes problemas de quem teve traumas, perdas, luto, abuso físico?
principalmente na infância e na juventude. Qual que é o grande problema dessas pessoas que passam por isso? Querer colocar as coisas por debaixo do tapete. Eu não tive uma infância muito fácil. Eu não tive uma infância cheia de amor. A minha mãe é uma mulher batalhadora, maravilhosa. O meu pai foi, porque hoje já morreu, mas foi um homem íntegro, de um caráter assim sensacional. Mas eu não tive uma infância muito boa, né? Eu não nasci num lar cristão. E muito pelo contrário, a minha família era uma família muito difícil de lidar. E eu tive tios que tentaram abusar de mim, e na época eu não sabia que aquilo era um abuso, né? Eu tive pessoas que tiveram o dom de trabalhar com homem a baixa autoestima, falando do meu corpo, falando do meu cabelo. Todas essas coisas foi gerando um buraco tão grande em mim, que aí o que eu decidi como ser humano? Eu vou ter uma família diferenciada, eu não vou permitir que isso entre na minha casa, eu vou ser a mãe mais amorosa do mundo, vou ser a esposa mais respeitadora do mundo, e tudo aquilo que era lá do passado vai ficar lá atrás. Vou botar uma pedra e pronto, acabou. E quando falava de psicologia para mim, gente, mesmo sendo da área da saúde, eu sempre achei extraordinário, mas eu pensava o seguinte: eu não quero mexer no que está lá. Eu não quero tirar a pedra que está lá. Na verdade, eu tenho até medo de mexer no que está lá. Eu quero tocar minha vida assim. Tá muito bom, Deus me deu um marido maravilhoso, minhas filhas, hoje eu tenho a minha profissão. Só o que acontece, irmãs? Quando nós somos nova criatura, o Senhor vem lá, como Deus já usou a nossa irmã Malca, e Ele quer tratar as nossas feridas. E a ferida é aquilo mesmo, não é só colocar um band-aid. Você tem que tirar todo aquele tecido morto, e isso dói. Isso dói. E eu tinha muito medo que isso fosse mexido, eu achava que estava tudo bem, só que não estava tudo bem. Porque eu estava criando as minhas filhas como uma mulher cheia de traumas. Então eu criei as minhas filhas através do grito, através de ameaça. Eu criei as minhas filhas falando: vocês vão trabalhar para se sustentar, porque vocês não vão depender de homem nenhum. Porque se homem abandonar vocês, vocês se viram. Tá. É legal você incentivar a sua filha a ter a sua profissão? Mas não no meio que você acha que tem que ser. Ela não tem que ir para um relacionamento já pensando que um homem vai tratar ela mal ou vai abandoná-la e ela tem que aprender a se sustentar. Eu falava para minhas filhas o seguinte: pode parar de ficar chorando muito. Porque se mulher ganhasse alguma coisa chorando, eu tava rica. Então pode parar de choradeira. Então, com o tempo, eu fui levando insensibilidade para as minhas filhas. E minhas filhas são melancólicas, gente. Sangue de Jesus! Quando eu descobri, eu falei, eu sabia que tinha algo errado na fabricação, porque são lindas, maravilhosas, estudiosas, boas meninas, tinha que ser melancólica. Aí eu vi o estrago que eu estava fazendo no interior delas. E eu queria muito ser a melhor mãe. Eu queria muito ser a melhor amiga. Eu queria muito ser o aconchego delas, mas eu não conseguia sem Cristo. Então, ou seja, nada na sua vida você vai conseguir sem Cristo. Se você não deixar Ele tratar essa ferida, você não vai conseguir ser bom exemplo para ninguém. Para ninguém. Isso que está debaixo do tapete precisa ser tirado. A gente não deveria ter medo de Deus tratar nossas feridas. A gente deveria ter medo de continuar com essa ferida suja do jeito que está. Porque Deus, Radazes, nos levantou para serem mulheres para fazer a diferença nessa terra. A gente não está aqui um sábado à noite à toa. A gente está aqui porque Deus quer fazer a diferença na nossa vida. Então você, cheia de defeitos, sanguíneas, melancólicas, coléricas, fleumáticas, nós somos um veículo para levar para esse mundo sujo a palavra de Deus. E a gente precisa ser curada. E quando eu entendi que eu precisava ser curada, eu me derramei diante do altar de Cristo e falei: eu não quero ser mais esse tipo de mulher. Eu era barraqueira. Menina. É sanguínea, né? Jesus, a Bia tinha problema na escola, ela não me contava como eu ir lá. Aí ela resolveu o problema, que eu falei: não, é melhor não, minha mãe ir lá. Por quê, gente? Eu cresci numa família que você tinha que resolver. O que a minha mãe falava pra mim é o seguinte: foi pra escola, resolveu, teve confusão, se apanhar, chegar em casa, você vai tomar uma surra. Vai dizer que ninguém escutou isso. Não é? Não é? Então eu sabia o seguinte: eu vou ter que aprender a me defender. E aí, depois
depois eu fui observando tantas pessoas que eu achei que eram bênção na minha vida e que desfaziam de mim. Aí, gente, eu falei, o que? Esse ser humano é terrível. Então, mexeu comigo. Aí, eu mandei pra essa daqui, essa semana, um videozinho que eu achei muito bonitinho, duas amiguinhas, mó bonitinha, né? É Rios. Eu falava Rios, minha filha falou que é Rios. Toda dupla de amiga tem uma trouxa e uma barraqueira. Aí eu mandei pra ela, amiga, eu te elogio tanto, e você fala que eu sou trouxa. Eu falei, amiga, quem falou pra você que sanguínea, que barraqueira é bonito? Tá tudo ali ruim. Trouxa é ruim, mas barraqueira é feio, é péssimo também. Então tá ali, né? Mas então, voltando. Então, um dos grandes problemas é, todas nós passamos por traumas, vivemos traumas. Tem mulher aqui, gente, que vive violência. Violência doméstica, e não é só a violência de bater, são palavras, tem coisa que machuca mais do que palavra. Então, se você fica deixando isso embaixo do tapete, isso vai começar a fluir na sua personalidade. Você vai ter um comportamento diferenciado devido às suas dores, porque a gente reflete o que está aqui dentro, mesmo você não querendo. Você escuta a palavra do Senhor, mas lá dentro de você tem angústia, tem trauma, tem dor. Você acha que você vai refletir o quê? Né? Então, a segunda, deixa eu correr um pouquinho, eu ainda não saí da primeira folha, Jesus. Não saber lidar com a graça de Deus. Nós estamos lendo um livro, gente, fenomenal, né? Como eu estou aprendendo com esse livro. E uma coisa lá, gente, que fala muito sério, que mexeu muito comigo. Nós temos a dificuldade de receber a graça e o amor de Deus. Ah, mas como assim, irmã Shirley? Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele deu o Filho dele por mim, eu sei, eu também sei. Mas nós não recebemos, irmãs, porque se nós recebêssemos a graça e o amor de Deus 100% como Ele tem para nós sairíamos pulando mesmo não sendo sanguíneas. Você tem noção que Ele te ama do jeito que você é? Você tem noção que nada que você já fez ou possa fazer vai diminuir alguma coisa? Você tem noção que Ele olhou para você e falou, eu decidi amar, eu decidi perdoar, a minha graça é sobre a vida dela, e não tem nada que você possa fazer para diminuir ou aumentar isso, porque Ele te escolheu, e a graça é sobre a sua vida. Então você é uma amada, você é uma escolhida, e diferente do que possa acontecer na sua vida, mesmo seus sonhos ainda não tendo sido realizados, você é uma amada e separada de Cristo. E aí, qual o grande problema da mulher que não aceita a graça e o amor de Deus? Porque ela fala assim, como que Deus me ama desse jeito? Eu falo muito, eu sou fofoqueira, eu sou estressada, eu sou barraqueira. Tem hora que eu tô lá firme e forte na palavra do Senhor, de repente eu desisto e desanimo, eu não tenho paciência com o meu próximo, como? Então hoje eu e você recebemos aqui que indiferente de todos esses problemas, que é óbvio, nós precisamos ser transformada, Ele te ama. Ele te perdoa, a graça dele é sobre a sua vida. E o grande problema quando a gente não recebe isso, a gente não consegue dar isso. Se você não recebe o amor de Deus, como que você vai dar o amor por inteiro para o seu irmão? Como que você vai perdoar aquele que pisa no seu calo todos os dias, que fala mal de você todos os dias, que vira a cara para você direto? Como que você vai amar? Você não vai conseguir fazer um dos mandamentos do Senhor, que é amar o teu próximo. Você não vai conseguir perdoar, que é uma das coisas que Deus nos ensina, porque você não recebeu o amor intenso do Senhor sobre a sua vida. Então, ragaças, hoje nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos convença sobre o amor dele. Nós precisamos pedir, porque o Espírito Santo é quem convence. Senhor, me ensina, me ajuda, me faça sentir tão amada assim. Eu não entendo esse amor, mas eu quero sentir essa imensidão desse amor. Porque quando a gente tem amor, a gente não se sente só. Quando a gente tem amor, a gente não sente baixa autoestima. Quando você tem amor, você não sente solidão. E é isso que eu e você precisamos para a nossa alma. É isso que eu e você precisamos para a nossa mente. Amém? Amém. O terceiro, a falta de esperança e confiança. Maturidade espiritual. Agora eu lembrei porque que eu coloquei falar de maturidade. Semana passada, eu fui ver o esposo da Malca pregar e ele pregou sobre maturidade espiritual. Gente, foi tremendo.
aqui? Você não está passando nada. Ô, Bia, obrigada. Terceiro, tá? E semana passada ele estava falando sobre maturidade. Foi uma ministração assim espetacular. E o pastor Silas, eu fui à noite ver, só que de manhã eu estava aqui. O pastor Silas falou como transformar crises e lutas em oportunidades. Gente, que ministração. Que ministração. Eu saí daqui torta, né? Você toma pra tudo quanto é lado, né? Mas você fala, Jesus, que coisa maravilhosa. Eu saí daqui regozijando e quando eu chego lá na igrejinha lá, maturidade. Mas eu falei, Jesus, Deus realmente assim tá querendo me ver madura mesmo, né? Tá na hora de me transformar. Mas qual que é o grande problema de nós mulheres? A gente pega o início aqui do que ele pregou. Como transformar as crises e as lutas, ele falou em oportunidades. A gente pega como transformar as nossas crises em lutas, em doenças emocionais. Tudo que é problema, crise e luta, a gente acaba deixando aqui dentro. Aqui dentro. E aí falando sobre a esperança e a confiança, né? Lá no dicionário, em relação à desesperança, fala sobre desalento, desengano, desespero, desânimo, desconsolação, descrença, desilusão. Amém. Vamos parar por aí. E aí, irmãs, vamos ler lá. Eu não vou esperar as irmãs abrirem, porque a gente tem pouco tempo, tá? Eu quero dar uma passada em alguns versículos. Lá em 2 Reis 4, do 1 ao 2. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Essa passagem é muito conhecida, irmãs, mas eu quero pegar nessa parte aqui onde ele pergunta: o que é que tu tens? Eu não tenho nada, apenas uma vasilha. Irmãs, ela não tinha nada realmente? Fala pra mim, na Bíblia fala que ela morava na rua? Não. A Bíblia fala que ela não tinha filhos? Então ela tinha uma casa, ela tinha um filho, ela tinha uma fé, ela teve um marido que morreu. Então sabe qual que é o grande problema dessa história? Só que ela só conseguia, e outra, ela ainda tinha vasilha. Com azeite. Só que sabe, com azeite, eu ainda tinha esquecido do azeite. Mas qual que é o grande problema dessa questão trazendo para as nossas vidas? Nós focamos mais para o que nós não temos do que o que nós temos. Sendo que Deus muitas vezes quer usar o que você tem para te abençoar. Ele quer usar aquela vasilha com um pouco de azeite para te abençoar. Só que você não consegue enxergar isso que você tem. Então sabe o marido torto? É ele que Deus quer usar. Sabe o filho rebelde? É a vasilha de azeite que Deus quer usar. Sabe aquele emprego meia boca que te deixa descabelada todos os dias? É lá que Deus quer te usar. Então vamos parar de focar no que a gente não tem e focar no pouco que você tem. Aleluia. Porque é nesse pouco que Deus vai fazer muito. É nesse pouco que Deus vai trazer a transformação. É nesse pouco que Deus vai trazer a multiplicação para a minha vida e para a sua vida. Amém. Irmãs, quando a gente só olha para o que a gente não tem, a gente adoece. Vem a frustração, vem a angústia, vem a desordem emocional, porque você começa a se comparar com as pessoas que têm. Você começa a olhar o jardim do outro. E o que Deus tem para a tua vida não é a mesma coisa que Ele tem para o do lado, mas uma coisa é certa: o que Deus tem para você é tremendo, é grande, é maravilhoso, não vai faltar, porque o nosso Deus ele é perfeito e Ele traz tudo na hora certa. Aleluia. Pega a sua vasilha de azeite essa noite e agradeça ao Senhor por Deus. Pega aquele marido, aquele filho, aquela amiga com problema no seu trabalho e fala: Senhor, não está do jeito que eu gostaria que tivesse, mas eu agradeço.
Aleluia. Eu agradeço, porque Glória eu sei que a Deus. desde a hora que você levantou a tua mão para Jesus, o teu marido já começou a ficar diferente. Aleluia. Pode ser pouca coisa, mas começou. O filho que era um problema, já deve ter ligado para você e falado: mãe, ora por mim. Amém? Aleluia. Tudo isso são gotas homeopáticas que vai pingando aos pouquinhos, mas vai fazendo a diferença. E a gente, na nossa falta de esperança, não consegue enxergar o que Deus já fez. Amém? E aí, em relação à desconfiança, incerteza, descrença, suspeita, a pessoa está sempre suspeita, nunca confia em ninguém, né? Cisma, incredulidade, dúvida, receio, medo, temor, insegurança. A confiança é uma escolha. A questão é, o que eu e você decidimos confiar? Gente, é uma escolha. Você decide se em meio a tantas decepções você vai confiar ou não. Só o que eu aprendi nessa caminhada, irmãos, é que vale a pena confiar em Cristo. Em Cristo. Porque Ele pode até tardar algumas coisas ao nosso ver, não ao dele, porque o tempo dele é perfeito. Mas Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa sozinho. Deus é o único que podemos confiar completamente. Deus tem um remédio para a nossa alma. A dor da nossa alma é muito mais intensa que a física. Fala pra mim, tem hora que não é 1000 vezes melhor ter aquela enxaqueca. Sabe aquela enxaqueca que você não consegue nem olhar a luz? Do que você ter uma dor no coração. Mas a dor no coração que eu falo de alma. De gente que te decepcionou, que te magoou, que te abandonou. É muito melhor, às vezes, ter uma enxaqueca, uma cólica absurda, uma dor absurda, do que você continuar com esse coração dolorido, como você continuar com essa decepção, com essa amargura, com essa descrença e com essa desconfiança dentro do coração. Aqui vai algumas doses do que precisamos para curar a nossa alma. A gente precisa receber o perdão, que é algo que eu já falei lá na graça. A partir do momento que você recebeu o perdão de Deus, tudo aquilo que te traz culpa, que vem na sua mente, quando você começa a buscar Deus, você fala: ai, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu caí ali, eu menti ali, eu traí ali. Quando você receber o perdão do Senhor, você vai entender que você está curada, mas curada para servir ao Senhor. Curada para fazer a obra do Senhor, curada para transformar as vidas que estão ao seu lado, não só a sua, porque a graça de Deus, ela transborda em nossas vidas, e não tem como Deus transformar isso só ficar dentro de você. Isso reflete na tua família, e é sensacional, né? Receber o amor de Deus, a palavra de Deus, ela corrige a nossa mente. A confiança no Senhor e fazer o bem vai resolver qualquer doença em nossa mente. Vamos lá para os Salmos 37. Salmos 37, do 3 ao 4. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém. Olha, eu esquecendo de passar de novo. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu tenho minha filha doença. Ah, não, tá certo, tá? Então, aqui, irmãs, o que a gente falou? Eu falei só de 3 tópicos que eu acho que são os mais sérios, que bloqueiam muito e nos trazem muita doença emocional, que são os traumas que a gente não trata, que fica lá enraizado e a gente acha que está tudo bem, né? Que é também a falta de confiança, a gente não consegue confiar, a desesperança e também não saber lidar com a graça de Deus. Então a gente falou dessas 3 partes e falamos sobre a dose de ataque que você tem que fazer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as doenças físicas que são geradas com as emocionais. Vamos ver se vocês têm uma delas. Vamos lá. Começando aqui, doenças físicas geradas pelo emocional. Enxaqueca, duvido que alguém tenha aqui.
insônia, Eu não tenho. síndrome do intestino irritável, eu duvido que a mulherada tenha. Alergia alimentares, alergia de pele. Hoje, gente, isso cresceu muito. Alergias que as pessoas têm. E pesquisa, quando chega no hospital não sabe do que é. Eu tenho a Aninha, que é a minha filha mais nova, que ela tem uma alergia que eu já pesquisei. E depois dessa pandemia, tudo está ligado à parte emocional. Gastrite. Alguém tem problema de estômago aí? Ou só eu? Eu tive que fazer endoscopia, colonoscopia. Impotência sexual. Bem, tem homem aqui, mas para a mulher já sabe o desânimo, né? E aí, meus amores, vocês que não pegaram sobre Óleo de coco. vocês que não pegaram sobre o óleo de coco, vai ficar para outra vez. Mas aí, se você não tratar a mente, nem o óleo de coco vai resolver. Não vai. Mas ajuda. Ó, perda da libido, ciclos menstruais irregulares, infertilidade e tensão, o quê? Muscular. Gente, quando eu venho dos meus plantões da vida, eu tô sempre morrendo de dor aqui. A Matilde trabalha comigo. Fica calada agora, em nome de Jesus. Ó, eu não tenho a concentração que a melancólica tem, não, viu, gente? Sanguínea se perde totalmente. Eu me perco mesmo, é só Jesus para dar graça. Eu nunca fiz o teste do TDAH lá, mas eu desconcentro assim, então não sabe. Então vamos lá. Sabe aquela dor muscular que parece que você está carregando uma cruz aqui? A dor lombar? Dor nas pernas, você incha, que é um absurdo. E o estômago? Meu Deus do céu. E aí o que a gente faz? Vamos lá, você está com problema no estômago, você vai atrás do gastro. Sua perna está inchada, absurda, você vai no vascular. Aí a dor aqui na cervical, você procura um ortopedista. Sendo, gente, que tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. O teu corpo tá gritando para você, falando, você precisa parar. Você precisa parar e achar onde está a raiz de tudo isso. Você precisa parar e analisar o que está demais na sua carga diária. Porque, olha, eu vou falar uma coisa que alguém vai chocar aqui, tá? Porque assim, as pessoas, meus amigos sempre me zoaram me falando que eu sou feminista. Porque eu apoio mulher a trabalhar, apoio nisso, e não tem nada a ver uma coisa com outra, porque acima de tudo eu sou cristã. Mas uma coisa que é muito ruim em relação ao feminismo, que eu vejo hoje. A gente foi lá e deu a bandeira aí. Nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar, nós vamos crescer no mercado e a gente vai arrasar. E a gente vai mesmo, porque tudo que a mulher pega para fazer, ela faz, filha, é com garra. O homem fica no chinelo, porque mulher vê detalhes. A gente vê detalhes, a gente vê emoção, a gente tem um olhar maior que o homem. Então, quando a mulher entra ali com garra, ela consegue crescer mesmo e dominar. É uma coisa. Só que qual que é a questão de tudo isso, irmãs? A gente conseguiu mesmo nosso crescimento. Só que ninguém tirou da gente a responsabilidade dos filhos, da educação dos filhos. E não é só a educação, a presença para os filhos. Porque eu, por muito tempo, eu eduquei as minhas filhas da melhor forma. Tentando dar um bom colégio, tentando dar um bom exemplo, mas cadê a minha presença? E aí ninguém também tirou da gente a responsabilidade da casa, porque por mais que você possa ter condição às vezes de pagar para alguém, ninguém cuida da tua casa como você cuidaria. Não cuida. E aí o que acontece? Hoje em dia, o que acontece? A mulher tem a responsabilidade que a gente se cobra de ter filhos bem, porque a gente não quer só eles educados, a gente quer eles bem de cabeça. E depois da pandemia tudo piorou, porque os nossos filhos adoeceram emocionalmente. Não só eles, a gente também. Então você tem que ficar de olho se está ficando depressivo, se está ficando ansioso, se está tendo alergia, se está se afastando, se não está. Você tem que olhar as companhias, então você tem isso. Aí você tem a tua casa, que além de você ter que manter organizada, você tem que manter o Espírito Santo de Deus ali. Você tem que manter a palavra do Senhor ali. É função tua. E aí você tem que dar conta de um trabalho que o telefone não para de tocar. E aí você tem que dar conta de um marido que foi fabricado, vocês sabem pra quê? E aí, gente, como a gente não consegue, e aí a gente fica cheia de dor. E aí vem a culpa, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não consigo
fez eu e você para fazer muitas coisas. Mas se a partir do momento eu e você se posicionar e falar, Deus, eu quero fazer o que o Senhor tem para mim, esse peso vai diminuir. Porque Ele vai te mostrar o que é essencial para a tua vida. Eu não estou falando que Ele vai deixar você desempregada, não. Não é isso. Só que Ele vai mostrar o que é essencial para você ser feliz, ser uma mulher saudável e não uma murmurenta. Sangue de Jesus. Esse dia meu marido encostou em mim. Ai, amor, tô com dor na cervical. Aí fui andar e meu tornozelo também tá doendo. Olha, minhas pernas tá no inchaço. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. De repente eu parei. Eu falei, meu Deus do céu. Tô espantando o marido. Não precisou nem da calcinha bege grande, né? Já expulsei o homem do meu lado já. Então assim, gente, o que Deus tem pra gente é vida. Mulheres abençoadas, forte emocionalmente, forte fisicamente. Não adianta você querer dar conta de ministério, de casa, de tudo e ficar doente. Para, analisa, Senhor, me leva para o caminho que o Senhor tem para mim. Me dá a direção que o Senhor tem para mim. Eu sempre tive a mania de colocar tudo nas minhas costas. Eu queria fazer tudo isso e ainda pegava o problema dos outros para colocar nas minhas costas. Minha sogra, quando os meus cunhados ligavam para mim, não ligava para Alexandre, não. Eu falava, gente, o que é isso? Então não é isso que Deus tem para a nossa vida. É a carga que a gente traz, que a sua mente fica doente e esses problemas físicos começam a surgir em você. Então não adianta você procurar um monte de especialista se antes você não dobrar o seu joelho no chão e procurar o teu pai e pedir para ele te mostrar o que está de errado e arrancar essa raiz. Amém? Amém. Agora sim, a parte está acabando. Jesus. Acabou, foi? Judaiana, por isso que eu amo vocês. Gente, eu não vi o Thiago escondido ali hoje. Ah, não falei muita besteira. Foi? Apaguei, gritei. Voltou. Mas você não viu, eu tenho a cola aqui, graças a Deus. Então, tratamento, vamos lá, rapidinho. Provérbios 3:5. Aqui é a dose diária, tá? 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Viu, mulherada, sabe tudo? Não é para ir no seu entendimento. A gente acha que sabe tudo, que domina tudo, mas se não é Deus, nada sai bom. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao teu corpo e vigor aos seus ossos. Olha o teu médico aqui falando contigo. Confia no teu Deus que Ele vai trazer a cura para a tua mente, para o teu corpo. Amém? Glória a Deus. Segunda parte do tratamento. Hebreus 4. Vamos lá rapidinho. Não, coloquei aqui. Portanto, nós os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Aleluia. Irmãs, então o que a gente precisa essa noite? Além de receber a graça, o amor de Deus, entender o quanto vocês são especiais, o quanto vocês são amadas, o quanto vocês precisam colocar a vida de vocês no caminho do Senhor, nós precisamos confiar que em tudo Ele tem cura, em toda dor que está dentro da gente Ele tem a cura. Tudo, nada que aconteceu para você é impossível para Deus para ser curado. Nada para você. Hoje Deus está te mostrando que toda essa dor que você tem, que te incomoda todos os dias, tem a ver com coisa que está na sua mente. Então está na hora de você receber esse amor, de você pedir para o Espírito Santo te convencer a confiar em Deus, porque é muito fácil a gente falar que confia, mas o difícil é na hora do problema mesmo você confiar. E o mais difícil é você confiar e descansar, porque Deus está falando de descanso quando a gente crê. Se você crê, você vai ter o descanso. Amém? Vou pular uma partezinha, mas que ficar para outra, para a gente não... Precisamos parar para analisar aonde está a raiz e removê-la. A gente já falou sobre isso, irmãs. Eu passei uma situação, 5 minutos só e eu termino, Kátia. Esses tempos, ano passado, eu fiquei muito doente. E fiquei doente emocionalmente. Irmãs, eu tinha dor para tudo quanto é lado do corpo e eu perdi o brilho. Eu não queria falar, já imaginou uma sanguínea sem falar?
Eu não tinha vontade nem de brincar e muito menos evitava meus amigos. E eu não queria aceitar que eu estava ficando doente. E todo médico que eu ia, engraçado, porque eu fui médico que não tinha nada a ver. Eu fui ginecologista, fui gastro, ele queria me dar uma tarja preta para eu tomar. Só que, irmãs, eu não tenho resistência em relação a tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Eu não tenho. Eu sou da área da saúde e eu acho que todo mundo tem que se tratar assim. Mas um grande problema que nós da área da saúde a gente tem visto, as pessoas têm se apoiado nisso. Você começou a ter uma tristeza, uma frustração, você já procura um psiquiatra e começa a tomar medicação. Você começou a ter insônia, você já vai lá, já vai atrás de uma medicação, de um Rivotril para dormir. E quando vai ver, seu corpo está cada vez mais dependente, cada vez mais doente. Sendo que, em primeiro lugar, você precisa buscar o seu Deus, porque você é separada do Senhor e pedir para Ele te direcionar. E pode ser que Deus te direcione, filha, vai procurar um tratamento. Filha, vai procurar um médico. Mas você primeiro tem que buscar nele, e não primeiro um tratamento psiquiátrico. E eu não queria, irmãs, ir logo para uma medicação. E todo mundo começou a pegar no meu pé que eu deveria. Só que eu falei, Senhor, eu cuidei de tantas pessoas com depressão, falando que o Senhor cura, falando que o Senhor transforma. Por que não está acontecendo comigo? Não acontecia, irmãs. Eu orava, e no outro dia eu estava triste, chorosa. Eu ia trabalhar, só Deus sabe. Quando eu chegava no trabalho, eu não deixava ninguém perceber o jeito que eu estava. Mas eu estava destruída por dentro. E eu fiquei um bom tempo assim. Só que eu teimei com o Senhor, porque eu falei, Senhor, o Senhor sempre me ensinou que a tua palavra cura. O Senhor sempre me ensinou que a tua palavra liberta. O Senhor sempre me ensinou que a minha ferida o Senhor pode tratar e cicatrizar. E eu quero viver isso. Eu quero. Pode ter um tempo que você precise realmente ser tratada com um psiquiatra. Mas pode ser que esse tempo agora, irmãs, é para Ele te tocar. É para Ele te tratar. Foi comigo assim. E eu falei, tá bom, já que todo mundo quer que eu tome remédio mesmo, eu comprei um fitoterápico. Comprei um ansiodoro. Tá? Comecei a tomar um ansiodoro. Tomei um, não dava certo, tomava 2, tomava chá de camomila, nada resolvia. Até que o Senhor decidiu que era o momento de me curar. Só que eu tive que abrir o meu coração para Ele e derramar diante da presença dEle. E Ele falou, filha, tá errado o jeito que você está vivendo. Tá errado tudo que você está carregando. Não é para você carregar tudo isso. Eu não dei tudo isso para você. Tem coisa que você está carregando. Você quer ser a Superman, não? Como que é? A Mulher Maravilha? Você tem nem cabelo liso. Superman. Pois é. Você vai querer ser a Mulher Maravilha? Eu não dei tudo isso para fazer. Por que você quer provar para todo mundo e para todos que você consegue? Você não precisa disso. Ai, que alívio. Quando ele me falou que eu não tenho que ser a mãe mais perfeita do mundo. Que eu não tenho que ser a amiga mais perfeita do mundo. Que eu não tenho que ser a esposa mais perfeita do mundo. Irmãs, que a minha casa não tem que ser a mais perfeita do mundo. Mas que Ele tem que estar no controle de todas as coisas, porque a perfeição dele é muito diferente da minha. O que Ele tem de limpo e organizado é muito diferente do que eu quero para a minha vida. Irmãs, isso trouxe um alívio. Eu não precisei entrar com medicações psiquiátricas. Mas, repito aqui, tem situações que a gente precisa. Tem situações que você precisa tomar medicamento. Só peço que você dobre o seu joelho no chão antes de ir no médico e procurar. Amém? Para que Deus prepare o melhor profissional para cuidar de você. Então, irmãs, para encerrar, Filipenses 4. Nossa, que lindo. Peço perdão pelas irmãs, porque eu tive que cortar algumas coisas, mas é porque a hora também já foi e eu falo muito. Ixi. Culpa do quê? Da América que escolheu duas faladoras. Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente, mulherada, se alegre. Em nome de Jesus. Quietinha ou não quietinha, mas se alegre. Receba a alegria do Senhor na sua vida. Não tem coisa melhor do que a gente conviver com pessoas que têm a alegria de Deus e não do mundo. Glória a Deus. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero essa dose de alegria na minha vida. Amém. Isso é cativante. E quando a gente é alegre, coisas boas vão chegando, vão acontecendo, porque vai um casando com o outro, amém? Alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça. Apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, Amém. em Cristo Jesus. Glória Então a quem Deus. guarda a nossa mente é quem, irmãs? Deus. É Cristo, é Deus. A tua mente é de Cristo, radaças. Nós somos diferenciados. Aleluia. Nós somos, muitas vezes nós não somos compreendidas, muitas vezes nós somos julgadas, muitas vezes nós somos apontadas, vistas até mesmo como alienadas, mas eu não estou nem aí, porque quem cuida da minha mente é Cristo. E os frutos que eu tenho que produzir são para Cristo. Eu e você temos um a fazer aqui. E é ganhar alma, é transformar vidas e é ser liberta. Mas antes de ganhar alma e transformar as vidas, nós precisamos ser transformadas, amém? Você só vai conseguir ganhar alguém para Cristo quando aqui dentro as coisas estiverem resolvidas, amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória em a nome de Deus. Jesus. Lindona. Enquanto a Sibeli prepara aqui o louvor, eu queria que agora você curvasse a sua cabeça onde você está. Nós precisamos, Pai, a tarde inteira, tanto com a noite, para poder a gente ter mais tempo para ouvir, para ser ministrado, para ser trabalhado. Mas nós sabemos que nada por acaso, não é? O dia 18 de março estava preparado na agenda de Deus para nós. De cada uma, missionária Malca, faltam muitas mulheres aqui. O número de mulheres só de Radassa são mais de 130 mulheres. E aqui, Radassa mesmo, nós temos em torno de umas 80. 10 a 12 mulheres são convidadas. Eu quero glorificar o Senhor pela sua vida, porque você também está aqui, porque Deus preparou esse dia para você. E estar com você hoje aqui é um prazer, é uma honra. E o nosso Pai, essa noite, Ele nos trouxe porque Ele queria trabalhar conosco. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está. E eu queria que você lembrasse.